Eu sou o professor Edgar e nós vamos trabalhar nessa unidade a sociedade como totalidade. O objetivo desta unidade é trabalhar algumas das principais escolas da antropologia, o seu início e desenvolvimento do método antropológico. A antropologia, ela estuda o homem por inteiro, em suas relações sociais, na sua interação com o meio ambiente e com o outro. O impacto das relações sociais é muito importante no pensamento antropológico. Desde a antiguidade, essa questão do outro sempre esteve presente e nós podemos perceber desde a antiguidade clássica com gregos como Heródoto e Aristóteles, ou romanos como Tácito e Lucrécio, ou mesmo na Idade Média com Agostinho de Hipona, a questão do outro, o encontro entre as culturas e como ela é pensada, como enxergar o outro em relação à sua cultura. O impulso para a criação das novas ciências aconteceu em um período na transição da idade moderna para a contemporânea. Como foi se dando esse impulso para as novas criações? Antigamente, a teologia dominava o pensamento humano e a outra ciência capaz de dialogar com a teologia e mesmo assim em um nível inferior era a filosofia. Com a mudança, a navegação, o conhecimento e a expansão do mundo antigo e medieval com os descobrimentos, o teocentrismo passa a ceder espaço para o antropocentrismo. O que é o teocentrismo? É o pensamento centrado em Deus, onde o paradigma para todas as relações e para toda o pensamento, ele estava orientado a partir da igreja. Com o Renascimento, a partir do Renascimento, com as reformas religiosas, a teologia foi cedendo espaço, então o teocentrismo foi cedendo espaço para o antropocentrismo. O que é o antropocentrismo? É onde o homem passa a ser o paradigma do pensamento, onde o homem é a relação para estudar o mundo e não mais Deus. Um outro impulso para essa criação foi a Revolução Industrial e o Iluminismo entre os séculos XVIII e XIX. Então, acontece a quebra da ingerência da Igreja sobre o Estado. Essa relação intrínseca da Idade Antiga, medieval e parte da Idade Moderna, ela vai cedendo espaço para novos pensamentos como o Iluminismo e a igreja vai deixando de ter a sua ascendência sobre os monarcas. Então, essa relação está sendo quebrada. No século XIX e o neocolonialismo, acontece a criação das novas ciências, entre elas a antropologia. A antropologia é uma ciência acadêmica jovem, ela é da segunda metade do século XIX, no entanto, como acabamos de ver, ela vem como pensamento desde a antiguidade. Mas com o neocolonialismo e as novas ciências, a antropologia entra para o rol das ciências. E como é feita essa nova ciência? Com a expansão europeia para a Ásia, África, Oceania, Índia, os viajantes vão tendo contato com o outro, né? Ela sai da questão do indígena nos descobrimentos na América e passa para o homem primitivo, o aborígene, por exemplo, na Austrália. E esses colonizadores, eles vão relatando o que vão vendo e vão enviando para principalmente a Inglaterra. E aí a gente chama de antropologia de gabinete. Esses antropólogos e suas primeiras obras, elas são realizadas a partir de relatos dos colonizadores, das pessoas que saem da Europa e vai ou colonizar ou comerciar nesses outros continentes. Então, há uma distância do seu objeto de pesquisa, eles vão entre aspas, terceirizando o que os outros relatavam para eles. Então, esses
esse material ele está sendo analisado com muita distância do objeto de pesquisa. E qual o problema disso? Foram criados muitos mitos e preconceitos, né, nesse período, porque se eu estou distante do meu objeto, se eu não posso observá-lo para refletir sobre aquilo e escrever, eu vou recebendo a informação e muitas vezes distorcidas, porque nem sempre o que eu relato sobre uma cultura a partir da minha visão é a realidade daquela cultura. Por exemplo, no Ocidente, hoje, no século XXI, ainda a gente ouve muitos relatos de mulheres feministas questionando a burca. E quando você vai num país no Oriente, no Irã, o Iraque, e você tem pesquisadores que entram em contato com essas pessoas, na grande maioria das vezes, elas estão, dentro da cultura dela, satisfeitas com aquela condição de vida. Pelo contrário, elas até criticam o estilo de vida ocidental. Então, acontecia no século XIX, nessa antropologia de gabinete, uma visão distorcida, criando os mitos, né, e preconceitos. Qual a premissa inicial? Nós chamamos esses primeiros antropólogos de evolucionistas. Por quê? Porque a premissa inicial é que havia uma evolução. A sociedade partia da selvageria até chegar à civilização. E quem é a selvageria? A selvageria, na realidade, são aqueles povos que estão ali, os aborígenes, ou na Austrália, os índios, né, na América, são selvagens. E a civilização quem é? A Europa. Já parte daí dessa premissa de que tem todo esse preconceito. Então, o outro é selvagem, ele é diferente, a cultura dele, e eles nem pensavam como cultura, eles não chegaram e eles podem chegar a um estágio de civilização, se eles tiverem uma cultura como a nossa. É aquela velha história do sem fé, sem lei, sem rei, que ficou por muito tempo caracterizado entre o português e o indígena do Brasil. Então, eles tinham que ser doutrinados naquela cultura para sair da selvageria, para ir à civilização. Como já dissemos, as sociedades analisadas nesse segundo momento é a África, a Ásia e a Oceania. Existe uma visão universalista do conceito de homem, todos nasceram iguais, só que na Europa a sociedade já chegou nesse conceito de civilização, né? Eles já são civilizados, eles tinham a premissa de que na antiguidade eles estavam na selvageria e partiram para a civilização, eles progrediram enquanto os outros ficaram cristalizados e tem essa noção de que eles podem chegar até a civilização. E as sociedades, que é o que constitui a vida humana, era analisada a partir de um único prisma. Um segundo momento que nós temos nos estudos antropológicos é quando já parte, não como uma sociedade única, mas como já começa a pensar a sociedade como cultura ou culturas. Essas culturas, elas têm regras e convenções, que são os mecanismos necessários, né, para a sociedade. Então, sai daquela questão de que toda sociedade é igual. Por exemplo, o matrimônio na Europa, ou na África, ou na Ásia, a priori ele seria igual, mas depois na Europa ele só está nesse estágio e com essa organização que existe porque ele evoluiu, porque ele está num estágio civilizado. Um outro momento de um antropólogo brasileiro bastante estudado, que é o Viveiro de Castro, ele vai analisar toda essa questão, o porquê disso, esses dois sentidos de sociedade. Ele fala que em um primeiro momento, é uma condição universal da vida humana. Então, essa questão do evolucionismo tem uma visão biologista. Todos são iguais, eles têm que evoluir, né? E a vida é vista como uma progressão. Você vai sair da selvageria e você vai partir até a civilização. Então, todos nós nascemos iguais, a sociedade era igual e ela evolui, né? Em um segundo momento, o que constitui a vida humana, quando já pensando em cultura,
que os homens são iguais, partindo de uma raiz, pode ser os Homo sapiens, por exemplo, que pelos estudos é de onde toda a sociedade tem origem, mas em cada local, né, em cada cultura, existem regras, é a questão simbólico-moral. Então, você tem regras dentro de uma sociedade, cada sociedade tem suas regras, as suas normas, e você vai viver a partir dessas regras. Ela não é determinada pela biologia, mas pela cultura. As ações dessa sociedade não é biologista, ela é determinada pela cultura. Quais são as principais escolas apresentadas nessa unidade? Como eu disse no começo, a intenção dessa unidade é falar um pouco das principais escolas. Então, quais são os representantes das escolas, da escola evolucionista? Morgan, Taylor, Fraser, que tem esse conceito que todas as sociedades nasceram iguais, ela passa por estágios, vem desde o início da selvageria até a condição civilizada, a condição europeia. Depois, um segundo momento, onde você já tem a questão da sociedade e sociedades com Malinowski, ele quebra esse paradigma da questão da antropologia de gabinete. Ele diz que você tem que ir de encontro ao outro. Ele faz a pesquisa que nós chamamos, ele inicia essa questão da pesquisa em loco. Ele sai do conforto do seu gabinete, da sua universidade, vai para as regiões da Oceania, da África e na Ásia, e ele faz uma pesquisa em loco, ele procura entender aquela pesquisa, a dinâmica interna, e é bastante interessante, por exemplo, quando o Geertz, também de uma escola das culturas, ele fala, olha, você tem que ver a cultura do outro a partir do ombro do outro, porque você, a partir dessa visão, você vai ter aproximadamente a mesma visão que ele tem. Não tentar olhar, entender e analisar. Não, você tem que tentar se pôr no lugar do outro. A escola culturalista de Franz Boas, ela vai na mesma dinâmica de sociedades, mas ela vai ver a particularidade, a singularidade que tem cada cultura em cada sociedade. Bom, esta foi a nossa aula de hoje. Bons estudos e até a próxima.